A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero comentar com os irmãos um assunto que eu acho assim bem interessante, bem bacana, né? Que é como foi no tempo de Jesus e como é hoje, né? No tempo de Jesus, né, dos hebreus, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos os egípcios, tínhamos os babilônicos, tínhamos os árabes lá, né? E tinha, que era da província lá dos árabes, lá, aquela província lá, né? Toda a Judéia lá, da Palestina, pega tudo lá. O que eles faziam nessa época, né? Tinha reis, tinha pessoas que comandavam o país, né? Tinha Roma tinha dominado o povo judeu, né? Tinha morte exacerbada, tinha fome, tinha peste, não tinha dentista, não tinha médico, não tinha tecnologia nenhuma. A tecnologia deles era biga, era cavalo, era espada, era escudo, era arco e flecha, uma besta, né? Aquela arco e flecha diferente que você atira como se fosse uma arma, uma espingarda, né? Uma besta. As pessoas faziam mais ou menos o que queriam, né? A dificuldade de trabalho era imensa, né? As cidades eram pouco povoadas, não tinha cidades com muita gente morando porque não tinha nem infraestrutura para ter, né? Porque não tinha água, esgoto, nada. Então você não conseguia nem ter essa infraestrutura, né? Espiritualmente falando, você tinha muitos reinos, né, que tinham vários deuses, politeísmo. Tinham os judeus que só tinha um deus, né, monoteísta. E assim viviam, né, fazendo sacrifícios, sacrificando bebês, crianças que nasciam com defeito eram jogadas, né. Várias culturas matavam as crianças ou deixavam na floresta, deixavam em algum lugar para os bichos comer. Quem não tinha coragem de matar, abandonava algum lugar, outros jogavam em fossos, em precipícios, no mar, tudo mais. Então eles não aceitavam porque eles não tinham tecnologia nem como também tratar isso, né? Então era tinha muita dificuldade. Tinha as cidades, né? Tinha lá o governador, tinha lá os soldados, né? Tinha lá os caras que mandavam na parte menor, tinha os caras que mandavam na parte maior, tinha o governador. Tinha o pessoal lá de Roma que comandava tudo, né? Assumiam tudo. Através da sua mão forte, sua mão pesada, eles faziam o que queriam, né? Os babilônicos também faziam o que queriam, né? Um pouco mais para trás, né? E um pouco antes dos romanos, né? Um povo que viveu antes, né? Dos romanos. Então tinha violência, tinha morte, né? Tinha fome, aquilo que existia na época, né? Na parte espiritual, como eu falei para vocês, né? Monoteísmo, politeísmo, o que mais acontecia era o politeísmo, né? Todo mundo tinha vários deuses, né? Muitas crenças tinham vários deuses. O povo romano tinha vários deuses, os indianos até hoje têm vários deuses, né? Então era complicado na época, né? Daí o povo judeu queria, né, na Palestina lá ter um Deus único, né? Até o povo egípcio, que eles saíram do Egito, né, também tinha vários deuses, né? Tinham vários deuses, né? Então é o cenário deles lá, né? Faziam o que eles queriam, né? Quem estava lá na frente, lá o sacerdote ou a pessoa que estava lá na frente governava, tinha poder sobre, muitas vezes, sobre o rei, tinha poder sobre a governança, sobre os exércitos, né? Eles tinham influência sobre isso.
E matavam de qualquer jeito, né? Faziam o que queriam, julgavam nos tribunais deles do jeito que eles queriam. E, e eles, os governantes, os fortes, faziam o que queriam, do jeito que queriam, e se desenvolvia do jeito que eles faziam. Os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, né? A tecnologia deles era aquela. Se quisesse comer, tinha que correr atrás, plantar, não tinha indústria, não tinha nada. Tinha as safras lá de vinícola, safras de vinhos, safras lá de quando plantava alguma árvore frutífera, né? Alguma coisa que plantavam para colher, as pescarias, mas fora isso não tinha muito mais coisa para fazer. E as guerras que eles inventavam e detonavam tudo, né? Quebravam, cuidavam para não ser atacados e também atacavam os outros, né? Os outros países, os outros territórios, os outros reinados na época. Então era assim que, ano 2000, né? 2000 e pouquinho, quando Jesus nasceu, era nessa época que ele vivia. Tinha muitas tragédias, não tinha catástrofes naturais, né? Catástrofes naturais não tinha. Não tinha. É, né, tipo, não na cidade dele, assim, não tinha terremoto, não tinha maremoto, não tinha nada, mas com certeza já existia, porque isso é uma coisa milenar. Desde quando ele foi criado, o planeta sempre existiu. Chuvas torrenciais também não sei se tinha, como tem agora, né? Então, a parte espiritual era. Tinha os templos, né? Chamavam templos, não era igreja, tinha os templos. E sempre tinha os cabeças que faziam o que queriam, desafiavam tudo, né? Desafiavam os reis, desafiavam os grandes. E sempre jogavam a favor da espiritualidade, mas no sentido negativo, né? Para dar medo no povo, né? Colocar medo, não colocar experiências positivas, porque também eram espíritos trevosos, eram espíritos pouco evoluídos, né? Espíritos guerreiros, espíritos que só queriam olho por olho, dente por dente, quem pode mais chorar menos e vamos nessa, né? O resto que fique para trás. É assim que eles faziam o povo nessa época. Era meio complicado, era tudo no fio da espada, né? Tudo resolvido no fio da espada. Jesus teve a iluminação dele, né? Teve o princípio da iluminação dele com 25 anos. Fez o que ele fez, né? Voltou, começou a falar, foi inspirado, evoluiu espiritualmente, estudou, né? Dos 25 aos 30 e poucos anos, né? 33 quando ele começou, mas ele não ficou muito tempo, né? Falando do Evangelho, já mataram ele. Então, que seja 3 anos que ele ficou falando do Evangelho, que saiu para falar do Evangelho e já mataram ele, com 33. Então, é meio complicado, né, essa vida, né, essa dificuldade, né? Porque Jesus foi, estudou, vamos dizer que ele começou a pregar lá com 33 anos e daí falou mais um pouco e começou, e já acharam ele, já crucificaram, já mataram ele. Naquela época ainda tinha a pena de morte, as penas de morte eram bem comuns, né? Matava-se a rodo, a torta direito, né? Não se tinha medo, não se tinha nada e cada um fazia o jeito que queria. Então Jesus se criou nessa época, né? Uma dificuldade, um espírito muito evoluído no meio de espíritos não evoluídos, que ele trouxe a palavra de Deus, né? Como nós estamos hoje, né? Hoje nós temos tecnologia, que na época não tinha. Nós temos internet, temos telefones celulares, temos carros, temos aviões, temos trens-bala, navios gigantes. Continuamos tendo governos corruptos que só pensam nele, continuamos tendo poder legislativo, executivo e judiciário corrupto que só pensam neles, né? Não querem saber dos outros. Porque se quisesse acabar com as drogas, se quisesse acabar com o crime, se quisesse acabar com a fome no mundo, se quisesse acabar com as pessoas que estão na rua, conseguiam acabar, mas eles só pensam na barriga deles, né?
roubar, que agora nem falam mais em milhões, né? Agora só falam em bilhões, né? Só querem bilhões, todo mundo quer bilhão, 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 bilhão. E querem encher os bolsos e fazer do jeito que eles querem e sempre olhando no umbigo deles, né? O resto é resto e não se importa com isso. Mesma coisa que acontecia no passado, da época de Jesus. Os ricos eram ricos e assim vai. Tem aquela cultura, né, dos indianos, né, de castas, né? Que se você viver numa casta boa, você não desce, né? E quem está na casta ruim não sobe. Então são culturas bastante complicadas, bastante voltadas para reino mundano, né? Para as pessoas se dar bem. Sempre os ricos vão se dar bem e sempre os pobres vão se dar mal. Sempre os pobres vão ser os escravos e os ricos vão ser os senhores, né? Isso não mudou, né? Mudou a tecnologia, veio as indústrias, né? Veio a industrialização. Com a industrialização veio a contaminação do solo, lençol freático, dos rios, do ar. Com isso nós estamos colhendo agora, né, desmatamento, rios assoreados, rios secando, vida marinha se acabando, ou as temperaturas cada vez mais altas, né, só aumentando a temperatura. Essa pegada de carbono, né, que é dióxido de carbono só aumentando, o pessoal já jogando cada vez mais dióxido de carbono para a atmosfera, fazendo com que o planeta esquente mais. Vão nessas reuniões, né, sobre o clima, não decidem nada porque só pensam no umbigão deles, não estão nem aí com as coisas, fazem do jeito que eles quiserem, né? E quando tomam uma atitude, por exemplo, assim, vamos acabar com os carros diesel, que está acontecendo agora aqui no Brasil, né? Vamos acabar com os carros diesel, então sobe o valor do diesel, aumenta, peça, aumenta isso, aumenta aquilo, para que as pessoas não comprem mais carro diesel, né? Em vez de conversar, em vez de falar, em vez de vir trazer, né? Mas é sempre aquela cultura desde a época de Jesus e desde antes, né? Querendo esconder tudo do povo para eles fazerem do jeito que eles querem fazer. Essa é a vida, essa é o que nós temos hoje. Então aumentou a tecnologia, aumentou o conhecimento, né? Existem vários livros hoje, existem bibliotecas, né, virtuais, livros que se leem sozinho, virtualmente, né, no YouTube, nas plataformas, aí, nos streaming. Então você consegue ter informações diversas sobre o mundo. O mundo hoje cabe na palma da tua mão, né, na palma da mão, no celular, ou cabe na frente de um aparelho, né, da televisão, ou de um computador. Você consegue informações de tudo que está acontecendo. Mas você consegue informações daquilo que eles querem que você tenha informação, né? Não todas as informações. Tanto que os governos começaram a liberar agora, há bem pouco tempo, esse ano passado, começaram a liberar mesmo verdadeiramente a parte de que existe os nossos irmãos extraterrestres, né? Só que, de novo, aquela carne, aquela concupiscência, aquela carne envenenada, puxado para as trevas, puxado para os lords, né? Puxado para os duques das trevas, puxado para os magos negros, né? A qual eles são dominados, né? A qual o mundo é dominado, né? A gente também muitas vezes passa a ser dominado sem baixar a frequência. Dominado pelo mundo trevoso, que é o que realmente manda nesse planeta, né? E daí eles fazem o que eles querem, e o povo, né? De novo, né? Passando fome, passando dificuldade, mesmo com indústrias, né? Subiu muito a população, né? 8 bilhões de pessoas encarnadas, bem dizer hoje, né? Então não tem serviço, né? Olha a coincidência, não tem serviço. O pessoal na rua, tem bastante pessoas com dificuldade, né? Antigamente não se via animais, né? Porque os animais provavelmente tinham mais valor, né? Então precisa não via tanto animal perdido. Hoje em dia, como o animal perdeu o valor, e o que tem valor são os carros, motos, essas coisas, tecnologias. Então isso que o pessoal cuida, né? Os animais não cuidam. Então você tem o povo corrupto, né? Os demônios vestidos num corpo de pessoas, né? Que judiam dos animais. Só quebram, só judiam, só fazem poluir, só fazem dificultar isso no poder executivo, legislativo, judiciário e em todos os poderes, todas as camadas sociais, né? Existe isso.
corpos vestidos de demônios, né? Demônios por quê? Porque é contra as leis espirituais de Deus, né? Não demônio porque é ruim, mas é contra as leis espirituais. Demônio quer dizer que é contra as leis universais, as leis espirituais daquilo que Deus, né? Quando cria os universos, já estabelece essas leis. Essas leis são imutáveis, são infindáveis, são infinitas, e não tem como as pessoas ir contra, vão contra, mas quando vão contra as leis divinas, poluição, destruição, agora esses ciclones se formando na região sul, que diz que não vai passar mais, não vai parar mais, temperatura aumentando, ninguém quer saber de pegada de carbono, ficam brincando, né? E desmatando, e tacando fogo, e poluindo, e ninguém quer saber, nenhum poder do governo quer saber, nenhuma ação coletiva é feita, o povo está dormindo, né? Os poderes estão dormindo em cima do dinheiro, né? E o povo está dormindo em cima das dificuldades, né? Não que o poder, não que quem tem o poder não tenha dificuldade, né? Porque aparece câncer, aparece um monte de coisa, uma dificuldade para eles, mas eles têm, né? Hospitais caros, têm médicos caros e assim eles vão se virando, né? O pobre não tem nada, né? Tem que pegar uma doença e morrer mesmo, porque não tem nem medicamento muitas vezes. Porque os governos corruptos acabam não repassando isso, né? Porque nós podíamos ter, né, um social muito bom, não precisava ter animais passando necessidade, não precisava ter seres humanos passando necessidade. Mas como tem, né, seres humanos tajados, seres demônios usando um corpo, então daí a dificuldade é grande e não tem o que fazer. Continuam matando desenfreadamente, né? Continuam fazendo com que as pessoas sofram bastante. Os governos, hoje em dia, o que não tem é essa lei de morte que não tinha antigamente, que era fácil matar, né? Matavam a torta direito, não dava nada. Pelo menos essa lei mudou, essa lei cresceu, essa lei desenvolveu, então hoje em dia já não tem muito a pessoa matar, né? Os próprios governos não matam, matam menos, vamos falar assim, né? Bem menos. E impede muitas vezes das pessoas matarem, né? Porque também estão com medo dos parentes deles para não acontecer isso com eles. Então as leis muitas vezes são feitas, mas é sempre, como sempre, para proteger os ricos, para proteger aqueles que têm poder. Porque esse mundo ainda parece um mundo regido pelos magos negros, pelos duques, né? Pelas trevas, pelos inconscientes. E por demônios vestidos em corpos de carne, que só pensam neles e não querem saber de nada. Ah, você acredita não em extraterrestres? Não. Acredita em vida após a morte? Não, não acredito. Não, vamos só viver essa vida, aproveitar essa vida, vamos roubar bastante, juntar bastante dinheiro e o resto que se dá. Daí as pessoas vão passando por isso. Então, o que aumentou da época de Jesus para cá? As indústrias, aumentou a poluição, aumentou a tecnologia, e essa tecnologia é uma tecnologia trevosa, né? Porque antigamente tinha o Coliseu, tinha as arenas, né, que as pessoas se matavam, alguma coisa assim nesse sentido. O povo judeu, não lembro se tinha alguma coisa nesse sentido, mas eles tinham os templos religiosos, né? Só que é uma coisa errada que eles faziam, que matavam animais, né? Isso é uma coisa que é contra as leis de Deus, Deus verdadeiro, né? O Deus verdadeiro é contra. Não precisa espargir sangue, não precisa matar animais, que até hoje eles fazem. Isso aí é uma coisa que vai contra as leis divinas universais, que eles, os doutores da lei, né, não querem abrir mão dessas leis e ficam perdidos, né, nessas raízes, nesse sangue, nessa cultura, né, que eles trazem lá de trás, né, que estavam errando lá atrás e continuam errando, né, não conseguem evoluir, né, continuam ficando nas mesmas estradas, né, nos mesmos conhecimentos. Todo mundo é assim, igreja católica, igreja evangélica, todo mundo é assim. Não é só eles, é todos assim. Os governos colocam pessoas sem capacidade nenhuma de comando, né? E por corrupção, não que consegue chegar lá através, né, de países, né, que ajudam a chegar lá, corruptos porque querem ganhar dinheiro, querem ganhar poder. Então naquela época tinha os países que influenciavam, que nem Roma influenciava, né? Hoje a gente tem os Estados Unidos, você tem a China, tem a Rússia, tem outros, mas que são os grandes, né, que querem influenciar, a Inglaterra, a União Europeia, que é assim,
se achar que quer ser grande, querem mandar em tudo, né? Até não teria problema, né, se fizesse o certo, né? Mas o problema é que não querem fazer o certo. O problema é que querem se dar bem, porque os presidentes todos só pensam neles, né? No bigão deles. O resto que se dane, pode morrer, não tô nem aí. Então, aumentou, vamos dizer assim, aumentou a tecnologia, aumentou a facilidade talvez de vida ou dificuldade, a gente não sabe, né? Mas com isso, o que que nós ganhamos, né? Ganhamos intempéries de climas, chuvas temporais, terremotos, maremotos, enchentes, né? Ciclones, trombas d'água, desmatamento, assoreamento de rios, perda de fauna e flora dos oceanos, dos rios, de água doce. E com isso nós tivemos, na verdade, porque como toda essa evolução foi trazida pelos magos negros, né? Foi trazida pelo mundo espiritual da luz, foi, mas foi muitas vezes trazida lá por baixo também e foi corrompida pelos magos negros, né? Porque pelos dragões na época, só que os dragões, graças a Deus, já não estão mais aqui. Os sete dragões, né? Só que tem espíritos trevosos, né? Tem muito espírito trevoso aí ainda fazendo muita coisa errada, né? Intuindo as pessoas, né? E isso ainda vai demorar um pouco ainda para mudar, vai, mas ainda vai demorar um pouco para mudar. As pessoas dormiam no passado porque não tinham cultura, não tinham entendimento, né? Os próprios livros, né? Eles eram proibidos para as pessoas, né? Escrito em uma linguagem diferente para as pessoas humildes não lerem. As pessoas humildes não tinham direito, nem poder, nem dinheiro para estudar, para pegar a leitura. Hoje em dia as pessoas humildes têm condição, porque tem escola para ensinar a ler, pelo menos, né? Para você ter condição de estudar, crescer, fazer alguma coisa, porque dá para crescer, dá para ser alguma coisa mesmo na nossa área. Mais fácil, eu acredito que seja mais fácil de viver hoje em dia. Né? Mas daí você pega aquele povo que continua dormindo, que agora não quer ler, não quer buscar. Então você pega uma fatia muito pequena desse bolo, né? Que são as pessoas vivas que querem evoluir, que querem aprender, que querem se desenvolver. Então, quando você pega esse bolo, essa fatia pequena do bolo e deixa o resto fica no pedaço do bolo maior, que estão dormindo, que não acreditam, que não estão nem aí, que estão na corrupção, estão vivendo de facilidades e não querem mudar. Muitas vezes acreditam que tem isso, muitas vezes sabem que tem isso, muitas vezes sentem, né, que existe uma coisa diferente, mas não querem mudar pela própria concupiscência, porque senão vão ter que mudar a vida, né, que eles levam, e eles não querem deixar a vida, né, a vida de facilidades, né, porque a vida de facilidades a gente não tem que admitir que ela é boa, só que é uma vida que muitas vezes sempre, né, vai te levar para caminhos tortuosos e para as trevas, né, da inconsciência e não para a luz do saber, né, da parte de Deus, dos irmãos espirituais da luz. E então existe facilidade de comprar roupa, existe facilidade de arrumar emprego, existe facilidade de comer, comprar, tem supermercados, que na época não tinha, né? Tá tudo, tem remédios, né? Tem médicos bem fácil, então muita coisa melhorou, muita coisa ajudou. Tem telefone para se comunicar, né? Muita coisa, tem avião, os aviões, né? Parte aérea para você viajar, é bem mais confortável, bem mais rápido, tem os trens balas aí nas outras cidades, tem metrôs, né? Ônibus. Então as coisas melhoraram bastante para todo mundo, né? Para todo mundo. Só que exponencialmente para os ricos, para quem detém o poder, né? A melhoria foi exponencial, né? Foi 1000 vezes, 3000 vezes, 4000 vezes, talvez mais do que quem está para baixo na cadeia, né? De sobrevivência. E com isso vem, né? A gente hoje o que venceu de tudo que passou foi o monoteísmo, graças a Deus, né? Que o mundo espiritual também ajudou. O politeísmo tem, mas tem muito pouco, acredito eu, espalhado no mundo. Se você ouve muito pouco falar sobre politeísmo, né? Algumas pessoas que, fora a Índia, né? Talvez países perto lá são politeístas, né? Mas a maioria é monoteísta, voltado sempre para um Deus, né? Então já se ganhou bastante coisas também nesse sentido. Então houve evolução, não se mata mais, né? Não se crucifica mais, não faz aquele teatro, aquela coisa, né?
que nem os romanos, né, que faziam quilômetros, né? Fica uma coisa meio absurda, né? De desmatar, cortar árvore para crucificar pessoas, né? Que chegava a ter quilômetros muitas vezes, né? Centenas de metros, que ele chegava a quilômetros de colocar as cruzes nas pessoas, né? Para entrar numa cidade assim, principalmente fizeram muito isso, né? Nas cidades que eles tomavam. Então, umas coisas muito maluca, que hoje em dia já não existe tanto nesse sentido, né? Acho que foi pesado, foi. Então a gente teve bastante mudanças nesse sentido, tanto no espiritual como no material. Espiritual você tem as igrejas, hoje é mais aberto, né? Tem quem os dirigentes, os pais, os pastores já são mais abertos, você consegue mais influência. Você consegue ter não influência não, você começa a ter um conhecimento, você consegue conversar com eles, né? Eles estão mais abertos e mais perto do povo, vamos falar assim, né? Tem hospitais, e tal, então fica tudo. Hoje ficou bem mais fácil de você viver. Só que como tem essa facilidade que o pessoal podia buscar, o pessoal ainda continua dormindo porque não quer buscar, porque daí tem a facilidade da vida, né, da tecnologia e continua fazendo as coisas erradas do mesmo jeito e não continua. Não, não, tem muita gente ainda que não acredita, né, em vida após a morte, tem muita gente que não acredita em reencarnação, tem muita gente que não acredita em ressurreição, muita gente que não acredita em Jesus, tem muita gente que não acredita nos espíritos elevados. Agora, acho que a maioria acredita, né, no inferno, nas coisas ruins. Eles acreditam, talvez por ser a vivência mais natural que todo mundo tem, né? Porque vive nas periferias, o que mais tem é as trevas, né? As trevas, a dificuldade, a ignorância, né? A morte, as, nada é fácil, só querem, né? Só querem destruir, então estupro, nossa, um primitivismo ainda que existe, que é muito grande. Então as coisas elas são diferentes, melhoraram, mas o povo continua dormindo e não quer saber de nada, né? O povo acordou, com certeza acordou bem mais do que tinha antes. Se pegar a porcentagem, por mais que tinha menos gente no mundo na época, mas eu acho que se pegar a porcentagem das pessoas que hoje, né, pelo menos vão para uma igreja, as pessoas que acordaram, né, não são experts, não se aprofundam nos estudos, né, espirituais, mas que tem muito mais pessoas que hoje que frequentam igrejas, antigamente você frequentava templos, né? Mas hoje em dia tem mais gente voltada para a parte boa, né? E é só você viajar para esse mundão que a gente vê principalmente coisas boas, né? Tem coisas ruins, tem, mas tem muita gente boa ainda nesse mundo, né? Você vai viajar, as pessoas tentam te ajudar, né? Tem pessoas ruins, né? E agora essa subida para a quinta dimensão, as coisas tendem cada vez a melhorar mais. E cada vez aumentar mais, e cada vez melhorar mais, e cada vez mais, né, as pessoas se elevem, né, e consigam alcançar mais luz, mais conhecimento, né? Então as coisas melhoraram, tudo melhorou. Tá mais fácil de você conseguir as coisas, tá mais fácil de você ser hoje um cristão, ser qualquer religião que você professa, né? Hoje é mais fácil, né? Não existe, as pessoas não vão te matar. Fora alguns países que ainda tem né, esse negócio de pessoa matar, ainda estourar bomba, se explodir, essas coisas. Mas a maioria já está civilizado, né? Já está bem mais tranquilo de você conseguir viver. Porque é uma dificuldade, né? Você perder famílias, tudo isso, né? Por uma crença das pessoas, né? Então é meio complicado ainda. Ainda tem bastante coisa complicada no mundo, mas eu acredito que a porcentagem já está bem maior, né? Talvez mais de 50% já do povo, né? Que já tem essa facilidade, né? Já tem esse conhecimento a mais, né? Pode ser que tenha conhecimento de só um beabá espiritual, né? Está começando aí na escala evolutiva espiritual, mas já está começando. Tem mais gente que tem, bem mais gente que tem esse conhecimento, então fica bem mais fácil das pessoas evoluírem, né? Porque por mais que você evolua pouco né, em cada reencarnação, mas você está evoluindo, isso que é importante. O único problema é que nós estamos passando para a quinta dimensão, que não vai ter mais tempo, né? Quem não conseguiu evoluir, quem não quer evoluir, está perdendo o tempo nessa encarnação, então vai ser mais difícil de você conseguir. Então o ideal seria que cada um não perdesse tempo, mas ainda tem muita gente perdida, muita gente iludida, muita gente que está querendo crescer, ficar rico, né? Porque você olha nas TVs aí o que passa, é só coisa de carro bom, é só você viver bem, é só você ter apartamentos, todo mundo só passa coisas assim
terrenas, né? Coisas materiais. Claro, a gente está vivendo na carne, está vivendo aqui na terra. Só que as pessoas muitas vezes extravasam esse viver aqui na terra e começam a, né, se perder demais. Assim também como tem pessoas que se perdem na religião, né? Fica louco, né? Fica equivocado, fica esquizofrênico, fica assim dos dois lados existe isso, né? É um religioso louco, né? Uma pessoa louca, né? Tem muitas religiões que são loucas, passaram, né? Não é luz, né? São trevas, né? Pregam o ódio, a dificuldade, né? Que nem esses centros aí que matam animais, fazem o mal e querem só a dificuldade, só querem da destruição, né? E espero que eles não fiquem se achando que são centro de luz, né? Que os espíritos bons não estão lá, né? Espero mesmo que eles saibam que eles estão fazendo coisas erradas e que eles, quando desencarnar, vão para um lugar difícil, de difícil acesso, né? Para depois sair. Vão passar por uns processos bem complicados. Então, eu acho que é isso, né, irmão, que eu queria passar para os irmãos, a diferença, né, que teve, mas não teve muita diferença. Tem diferenças grandes, mas em algumas coisas não tem diferença nenhuma. Mas pelo menos na luz, né, com o conhecimento espiritual das leis de Deus, aumentou mais. Então as pessoas estão cada vez mais se achegando, né? E a tendência é cada vez mais evoluir mais, porque não vão mais encarnar espíritos trevosos aqui, só mais espíritos de luz, né? Os trevosos que vão encarnar é quem está no umbral, né? As pessoas estão nas colônias ainda que tem que reencarnar para ter uma chance, para provar porque vem, né? Porque a evolução, como o planeta Terra está evoluindo, ele está evoluindo, vamos dizer assim, no planeta, na carne, em terceira dimensão, nós precisamos evoluir também, né? Na carne, em terceira dimensão, para os irmãos entenderem. Por isso que nós estamos passando por esses processos bem complicados, né? Parece que é simples, mas não são simples, né? Então eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Deus abençoe, irmãos, fiquem na graça, na paz de Deus e de Jesus Cristo também, a graça e paz de Jesus Cristo, né? Deus abençoe a paz de Deus.